E aí, seus viciadinhos em papelão colorido, tudo bem aqui com vocês? Quem fala é o Dr. Iago, mais uma vez trazendo para vocês mais um artista de Magic nesse canal. Na verdade, esse vídeo é um repost, né? Estou refazendo aqui um vídeo, qual foi o nosso vídeo piloto, a respeito de uma artista fantástica, um artista que é muito importante para mim como jogador de Magic também, como artista principalmente, né? Uma das influências que eu tenho, né? Para mim é a maior ilustradora de todos os tempos. Quando você pensa em Magic, você vai lembrar o nome dessa mulher, você sabe a importância dela e a trajetória de vida dela tem que ser partilhada. Estou falando nada mais nada menos, né, que Rebecca Gay, né? Rebecca Gay é uma ilustradora, tá, e artista plástica. Ela é nascida ali nos Estados Unidos, tá? Ela é formada em bacharel de Belas Artes, né? Em 1992, que foi o ano que ela terminou seus estudos, beleza? E ela sempre foi uma criança mais introspectiva, uma criança mais fechada, mais calada, e até sofria algumas questões de bullying na escola. E isso gerou nela também essa questão de se fechar mesmo para o mundo. E ela via nas artes uma forma de externalizar isso, né? De botar para fora mesmo esses sentimentos. Então, a partir daí, ela começou ali a criar alguns universos, né? E principalmente desenhar e ilustrar, né? Alguns relatos a respeito disso. Mas por onde de fato essa artista começou? Bom, boa parte de nós, né, sempre temos em mente assim que o caminho mais vamos dizer assim, o caminho ideal é a gente fazer histórias em quadrinhos, né, cara? E foi por onde ela começou. Ela fez histórias em quadrinhos para grandes empresas, né? Desde Marvel, DC Comics e até a Vertigo, né? Sendo ali na Vertigo que eu acho que foi o ápice dela com a Orquídea Negra, né? E olha só como as artes dela eram diferentes do que a gente conhece. Tudo é uma questão de mercado e essa mesma questão de mercado impactou a vida da Rebecca lá na frente, né? Isso é muito curioso. E assim, além das histórias em quadrinhos também, ela ilustrou bastante, principalmente livros, até livros infantis, né? Um bem famoso, no caso que ela fez, chama Mutt's Necklace, né? Que é um livro que foi ilustrado por ela, que conta uma história de uma pequena jovem, né? Que ela recebe um colar, né, muito bonito, né, do pai dela, e depois ela é enviada para trabalhar em um palácio, né, de um faraó. E lá nesse palácio ela serve, né, aquele faraó ali, mas ela tem muito o lance de usar aquela joia, né? E isso para aquele faraó parece uma estranheza, até deixa ele um pouco irritado. Uma história nesse sentido. Mas na verdade, né, quando você analisa, parece ser uma história que é uma serva que enfrenta, né, a realeza pela memória da sua família. Não tenho tanta informações a respeito desse material. Um material importado, eu acho que nunca foi lançado aqui no Brasil. Aí uma oportunidade aí para as editoras, né? Também tem o Ballet Stories, né, que é uma antologia, né, que reconta clássicos do balé, também ilustrado pela Rebecca, né, desde o Lago dos Cisnes, Quebra-as-Nozes, né, tem a Bela Adormecida, além, claro, de citar um breve histórico sobre a dança, né, a dança clássica, vamos dizer assim. Mas eu acho que um dos trabalhos mais famosos dela também foi uma HQ, né, uma graphic novel, acho que foi para Vertigo, chamado Fly of Angels, né, que conta a história de um anjo, né, que ele cai quase morto assim numa floresta esquecida, escura e bem sombria, até um pouco etérea, né? E lá ele é recepcionado por algumas criaturas, né, desde faunos, bruxas, fadas, né, goblins. E depois essas criaturas, de um jeito um tanto peculiar, elas decidem fazer um tribunal para ver qual que seria o destino deste anjo, né? E foi, nossa, parece uma história
é diferenciada, né? E dentre elas tem alguns autores que trabalharam junto com ela, destacando ali o Bill Willingham, que ele é nada mais nada menos que o escritor de Fábulas, que é uma série fantástica, lindíssima, recomendo muito. E eu fico imaginando se a Rebecca tivesse desenhado Fábulas. Nossa Senhora, né? Mas o desenhista de Fábulas também é muito brabo, né? Mark Buckingham. Então, faz jus também ao nome, né? Mas assim, ali em meados de 1995, a Rebecca recebeu um convite para ilustrar uma graphic novel, né, que era da Wizard of the Coast, né, chamada Anjo Serra, Homelands. E nessa graphic novel, ela contava a história da Anjo Serra, né, desse bloco. Só que a história era legal, mas o que chamou a atenção mesmo foi a arte, né? Toda a sua sutileza. Ali parece que foi um brilho nos olhos dos fãs. E isso gerou nela também um carinho pela comunidade. Porém, no set seguinte, ali em 1996, né, com o set de Aliança, ela foi convidada para ilustrar 2 cartas de Magic, né? Dentre elas, a Caixa e a Escolhida na Natureza. E essas 2 artes também fizeram um grande burburinho ali na cena. E isso gerou nela também, além de, claro, um reconhecimento já instantâneo, até mesmo convites para novas coleções de Magic, tá? O que dizer dessa artista se não a arte dela? Obviamente, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma coisa legal é que nesses vídeos eu analiso um pouco sobre a história do artista e um pouco da sua técnica, né? Em alguns outros casos também eu tento explicar alguns conceitos de arte, assim, para o público geral, quem não conhece, até mesmo para entender esse processo artístico que também é legal e importante, assim, até mesmo para quem não é artista, tá, gente? E a Rebecca, ela é uma aquarelista, tá? Então ela trabalha com um tipo de técnica, né, que utiliza tintas e água, né? Onde o efeito é gerar uma sensação de transparência, ao mesmo tempo que a água ela vai ser uma espécie de solvente, deixando a tinta mais maleável para se trabalhar e dá um efeito muito interessante, um efeito que casa muito bem também com esse estilo mais fantasia também, né? Além da aquarela, ela também trabalha com a tinta guache, não essa de escola, né? Mas uma tinta que também ela tem uma leveza, você consegue também misturar ela bem com água e gerar esses efeitos, e também com as cores com o branco, né, para gerar um efeito mais opaco também. Então, são os carros-chefes da Rebecca são essas 2 técnicas, mas mais para frente ela também teve uma mudança de direcionamento de arte dela também, né? E o legal, quando a gente pensa em aquarelas, existe uma diferença, tá, gente, entre uma pintura em aquarela e um desenho pintado em aquarela. Por quê? Uma pintura de aquarela, ela denota mais uma questão da mancha, né, como domínio ali. Então a mancha, ela, vamos dizer assim, que ela é o carro-chefe. Então, para você fazer uma pintura, não existe um desenho base antes, né? Em alguns casos, alguns artistas fazem, mas normalmente na pintura é mais visível essa questão das manchas. Enquanto no desenho pintado com aquarela, você vai ver que o traço ele é muito pertinente e importante. Então, ele gera ainda uma questão da tinta, mas vamos dizer assim, que o traço ele é o responsável por fazer o desenho funcionar. Essas técnicas, eu aprendi bastante isso conversando com outros professores, outros mestres, né? Um abraço para o professor Calil, né? Ele me contou essa diferenciação que ele aprendeu com outro grande mestre, que é o Gonzalo Cárcamo, um aquarelista de mão cheia.
tá? E assim, uma situação também que denota muito no trabalho da Rebeca é essa questão das suas figuras femininas, né? Você sempre vai notar uma certa delicadeza, linhas mais finas, gestual, né? O gestual é toda essa questão do movimento, de como você trazer uma leveza, né, no desenho, uma questão de expressão, como você consegue passar um gesto expressivo para o seu desenho sem que ele fique muito rígido ou não tão orgânico ou natural, né? Então ela tem um domínio muito interessante nisso e faz com que a sua paleta de cores também combine, né? Que são uma paleta de cores mais leves, parece aqueles tonzinhos mais pastéis, né? Então são cores mais agradáveis, suaves, né? Então isso gera toda uma questão da beleza, né? Quando a gente olha para esse trabalho da Rebeca, a gente nota muito aquele comparativo, aqueles artistas que tinham aquelas musas inspiradoras, né? Principalmente no Renascimento, né? A gente vai citar cara, só saca o Sandro Botticelli só isso, beleza? É isso, né? Então você vê que tem essas questões, mas ao mesmo tempo a Rebeca tem uma identidade própria, né? Nesse sentido. E quando a gente vê esse tipo de trabalho dela, você nota também uma diferenciação, porque quando a gente vê que esse mercado, principalmente esse mercado de ilustração de espada e feitiçaria, literatura fantástica, tem um predomínio muito grande de homens, né? E quando você nota aquelas artes, tipo o Conan, por exemplo, do Frazetta, você vê aquele cara forte e tal, todo parrudo, e ele sempre vai salvar a donzela em perigo, né? Isso acontece muito nas histórias em quadrinho também, né? Tá lá o Homem-Aranha, vai salvar a Mary Jane e tal, né? Mas quando tem as heroínas, por exemplo, desde a Espada e Feitiçaria também, né? Ou história em quadrinho, é sempre personagens que são mais hipersexualizadas do que passar, né, uma sensação de heroísmo, de que você olhe para aquele personagem e veja o carisma que ele tem, né, ou a personalidade dele. Você vê só imagens hipersexualizadas muitas vezes, né? Em raras exceções, assim. Por exemplo, a gente pode comparar uma arte, por exemplo, do Adam Hughes. Adam Hughes, um ótimo artista também, né, muito primoroso no que faz, mas quando o mercado pede que ele desenhe, sempre vai ter esse estereótipo dessas moças com um colã super apertado, os lábios sempre fazendo como se fosse um biquinho, né, um corpo exagerado, sem contar também que parece que não é muito confortável, né? Se ele lutar com as roupas dessa, cara. Certo? Eu sempre falo a comparação da Gata Negra, né? Que é uma personagem do universo de Homem-Aranha que ela simplesmente veste um colã extremamente apertado, né? De látex e um salto plataforma. E ela pula prédios e esse salto não quebra de jeito nenhum. É insano você pensar que tudo isso é mais por conta de uma questão da indústria, de o que eles vendem, né? Então, até um pouco triste a gente pensar nesse sentido. Existem vários artistas assim que ficaram conhecidos, né, por desenhar essas mulheres desse tipo, né, nessa questão, né? Sei lá, a gente vai olhar assim, podia citar vários aqui, sei lá, o Ed Benes, por exemplo, mas não vem ao caso. Apenas eu quis conversar com vocês sobre isso porque eu acho importante, porque eu acho que o diferencial da própria Rebeca é isso, né? Você perceber que ela ficou tão grande nessa indústria da arte, principalmente num campo tão complexo, né? Que é esse campo das ilustrações, no geral, tá?
Quando a gente pensa também no trabalho dela, a gente pensa muito nas referências. Quais são as referências que os artistas eles costumam utilizar? Eu sempre vou citar aqui, todos os episódios, sempre vai ter uma referência, mesmo que as pessoas falem, não, eu não uso referência para as minhas artes. Não existe isso, gente. Todo mundo usa referência. É do ser humano pesquisar, tentar até mesmo copiar, né, o que o outro faz. É uma questão da sociedade, beleza? Mas enfim, um artista que eu acredito que ela tem como influência é um artista que ele fez parte de um movimento chamado Arte Nouveau, né, que foi um movimento onde, em uma das suas principais características, tinha muito essa questão da beleza, da estética e muitas vezes da questão das figuras femininas, né? E um dos expoentes nesse sentido foi o Alphonse Mucha, né, que é um pintor da República Tcheca. E esse cara, ele fazia pinturas assim maravilhosas. E eram pinturas, né, que alguns artistas chamavam de mulheres de cabelo de macarrão. Para vocês verem. Eram pinturas que eram cartazes, né, que eram feitos para teatro, principalmente, né, e propaganda. Ele fez muita coisa para propaganda, para promover shows, entre outras questões. Esses cartazes, boa parte deles eram roubados, de tão bonito que eram, tá? Só para vocês terem uma noção. E ele não gostava muito desse trabalho que ele fazia. O sonho dele era terminar os seus quadros, né, que se chamam Epopeia Eslava, onde ele contava sobre os povos eslavos, né, e todos os seus conceitos. Eram quadros gigantescos, maravilhosos por sinal, porém não teve reconhecimento tanto quanto suas, aspas, mulheres de cabelo de macarrão, né, que... Poxa, se eu soubesse fazer o que o Mucha fazia, meu amigo do céu, queria o tempo todo ser chamado de cabelo de macarrão, né? Mas enfim. E quando você olha, por exemplo, um trabalho da Rebeca como este aqui, né, desta arte, você vai notar muitas semelhanças, né? Desde a figura feminina, obviamente, mas olha só o movimento deste cabelo. Olha só como que essas linhas têm uma fluidez, né? Olha este contorno e o traço. Um traço mais grosso, bem peculiar, né, da questão da Arte Nouveau, né, para destacar o fundo da imagem da frente, do central, né? Paleta de cores, tons mais pastéis, sem muita questão das sombras, né, cores mais, vamos dizer assim, chapadas, e de uma forma que consiga também esses... Você nota que essas linhas também geram como se fossem esses adornos, né, que algumas artes possuem. Tudo isso são essas questões da referência, né? É muito difícil você chegar e falar que simplesmente você criou isso do zero, né? Outra grande influência para ela, eu acredito, seja o Arthur Rackham. O Arthur, ele é um ilustrador lá de 1867, tá? O cara é muito brabo. E sem contar que ele fez trabalhos desde para Alice no País das Maravilhas, ele fez trabalhos também para Shakespeare. A arte dele possui essa questão das linhas finas e delicadas, né, dessas linhas com bastante gestual, né, figuras mais... bonitas, belas, e ao mesmo tempo também toda a questão da narrativa. Uma coisa bacana, né, que eu posso citar também sobre tanto o Mucha quanto o Arthur, é que há relatos que ambos, né, trabalhavam muito com litogravura, né, que é um processo artístico, vamos dizer assim, que é uma impressora antiga, tá? Que era assim, os caras pintavam, desenhavam em pedras calcárias polidas. Eles passavam alguns materiais, principalmente materiais mais oleosos assim, e depois passavam por um processo de um ácido, um processo químico que fazia com que aquela pedra mesmo fizesse uma espécie de carimbo numa folha. E, bom,
era a impressora da época, cara. Bizarro, né? Aquelas artes bonitas que a gente viu ali de ambos, eles faziam esse processo aí tão árduo. Então, ó, mais uma vez, bata a palma pros artistas aí que você conhece, hein? Não é qualquer um não, rapaz. E quando você olha para os trabalhos tanto da Rebecca quanto do Arthur, vocês notam uma semelhança muito interessante. Por exemplo, essa arte aqui, né, que é a arte de Tânia, de 1908. Ali tem uma moça deitada, né, sobre uma floresta, que parece uma floresta mais sombria, com curvas tortuosas e esquisitas e ao mesmo tempo sombria. Mas ela está tão quieta, tão feliz, parece que ela caiu no sono ali naquele bosque, né? Em contrapartida, você olha a arte de Perecer, né? Que é uma arte de 1997 da Rebecca, onde há também uma moça deitada sobre um bosque escuro também, mas ela não aparenta esse semblante de paz e tranquilidade, né? Mas cada arte tem sua identidade. Por mais que esteja uma questão de uma referência, elas têm sua própria identidade. Isso é importante. Por exemplo, tem outra arte bem parecida aqui, né? Que essa aqui é de 1867, né? E a da Rebecca aqui de 1997. Vocês notam a semelhança, principalmente a questão do traço ou na interpretação da composição, né, dos elementos, de como tudo está ali organizado, mas sempre ressaltando a identidade de cada um. Muita gente se pergunta qual que é o estilo. Qual que é o meu estilo? Eu não sei qual que é o meu estilo. O que eu vou fazer com o meu estilo? Gente, parem com isso. Não existe essa questão de achar o seu estilo. Simplesmente, tudo que você aprende com outros artistas, que você pesquisa, que você explora, vai chegar um momento que vai ser mais fácil para as pessoas identificarem aquilo que você faz. E isso vai gerar nas pessoas uma questão de identificação que vai parecer o seu estilo, vamos dizer assim. Então, não se atente a esses pormenores, né? Faça a sua artezinha ali, tranquilo, e é sobre isso, né? Bom, mas depois de falar um pouquinho sobre essas questões, né? Nem tudo são alegrias, são flores, né? Bom, a Rebecca estava ilustrando ali para o México, tranquila, né? Fazendo seus trabalhos, primorosos como sempre, mas acontece que ela recebeu uma espécie de desconvite, né? Vamos chamar assim, da empresa, mais ou menos no bloco ali de investida em 2002. Entrou um novo diretor de arte, e esse novo diretor de arte, ele tinha uma espécie de ideia, supostamente, e ele não chamou a Rebecca para participar desse novo set. Até aí tudo bem, até porque devido à premissa que a empresa estava falando, era que essas novas histórias seriam sobre um bloco arruinado, com criaturas horríveis e horripilantes e algo muito grotesco, e que a arte dela não combina muito bem com isso. Bom, segundo a Rebecca, abre aspas, o diretor de arte, ele falou para ela as seguintes questões. Falou assim, abre aspas, infelizmente, o novo diretor de arte, Jeremy Cranford, acha que o meu trabalho é feminino para a visão que ele tem do jogo. Bom, eu adoraria continuar com Magic, mas não está nas minhas mãos. Fecha aspas. Pois bem, essa declaração que ela deu gerou um certo burburinho ali na época, né? Mas, gente, para quem não sabe, né, no Magic,
boa parte dos artistas, eles são artistas freelancer, né? O que significa isso? Eles são artistas que eles são contratados apenas ali para fazer algumas artes e depois cada um segue o seu caminho, né? Eles não têm nenhum tipo de contrato exclusivo ou todo mês ele tem que, né, mandar artes e afins. Não recebe um salário fixo nem nada do tipo. E assim, a empresa ela está no seu direito, de certo modo, né, de recusar algum artista, independentemente do que seja, né, por ser freelancer, obviamente. Mas a Wizard of the Coast, né, os magos da costa aí, eles tentaram amenizar aquele assunto e falaram o seguinte: um artista que se demitiu, mas simplesmente não foi contratado, né? Porque a Rebeca tinha informado que não iria mais participar de Magic e tal. Assim. E isso pegou muito mal, assim, gente, muito mal, principalmente pros fãs, né? Os fãs da Rebeca, como eu citei para vocês, eles realmente gostam muito do trabalho dela. Muito mesmo. Por isso acharam tão estranho toda essa questão. Porque assim, se nesse set ela não foi convidada, obviamente nos próximos ela seria, né? Não foi. Não foi chamada, não. Né? Nos blocos seguintes, ela não foi convidada a participar de absolutamente nada. Isso gerou um desconforto ainda mais. Né? Tanto que os fãs, eles ficavam ali na bota da empresa o tempo inteiro. Mas cadê as artes da Rebeca? Por que não tem mais? O que vocês fizeram? E essa desculpa que eles deram não funcionou muito bem. Né? Até que em 2004, né, num set de Unrigan, que é um set de zoeirinhas do Magic, vamos chamar assim, né, onde eles fazem cartas de brincadeira, zoeira, zoando o dono do Magic, outros artistas e afins, né? Duas cartas se destacaram. Dentre a primeira carta, ela foi desenhada pela Rebecca Gay. Olha só que coisa, gente, não é? Ela foi uma carta chamada Persecuted Artist, que infelizmente não tem traduzido aqui para o Brasil, mas é a artista perseguida. Nessa ilustração você pode notar que há uma, vamos dizer assim, uma ninfa, uma mulher se escondendo atrás das árvores, segurando ali uma espécie de arte, né, que é como se fosse um quadrozinho e é da Anjo Serra, né, e ela tá encolhida com medo, né, enquanto atrás dela vários brutamontes com tochas querendo a cabeça e perseguindo aquela mulher fervorosamente, porque eles são muito do mal, né? Essa carta ela se tornou um marco, assim, principalmente na carreira da Rebeca, mas para muitos fãs assim de Magic, né? Essa carta é até curiosa porque se você pegar, por exemplo, o flavor, né, da carta, ela tá na tradução assim, ó, freestyle. As tochas e as forquilhas não combinam com os fãs de Rebeca. E depois lá embaixo, Rebeca, não mexa comigo, gay. O que dizer dessa ilustração, né? E esses sets são sets de brincadeira, né, de zoeira. Mas sempre tem aquela alfinetada, né? Tanto que também tem a outra carta que foi lançada. Diretor de arte fascista. É o nome da carta. Aqui vocês já denotam aqui a homenagem que o qual fizeram para o Jeremy Crawford. E os caras nem tiveram medo de colocar o nome do cara, viu? E assim, vocês percebem que todo o trabalho que a Rebeca tem e toda a sua legião de fãs, assim, de pessoas que admiram o trabalho dela, foram essenciais nessa questão. Mas claro que isso gerou um desconforto nela e desestimulou também bastante
vamos dizer assim, esse relacionamento que ela tinha com a empresa Wizards of the Coast, né, o Magic. Mas assim, gente, ela desenhou por mais de 18 anos também Magic, né? Ela fez aproximadamente quase 164 cartas, né? Chegou um momento que há mudanças na nossa vida e ela também teve uma mudança de direcionamento de arte, né? Ela passou a ser uma artista mais focada em galerias, né? Artistas que trabalham mais com uma questão de venda de arte também, um mercado mais restrito até nesse quesito. E nessa mudança, ela começou a focar mais em algo mais introspectivo, mais autoral, né, e particular, né, relatando mais coisas do seu cotidiano, dia a dia, coisas que ela costumava ver, explorando também novos tipos de técnica, já que aqui ela trabalha muito com pintura a óleo, beleza? Então, outro tipo de tinta, já existe outro tipo de questão ali envolvida. E são trabalhos muito primorosos, muito bonitos, né? No próprio site dela existem vários trabalhos e alguns até que eu não posso colocar aqui, né? Senão o YouTube ele boicota aí meu vídeo, né? Mas eu recomendo vocês irem buscar esse material, vale muito a pena. E assim, por mais que alguns fãs ficaram um pouco meio, né, tipo, nossa, mas isso aqui não é Rebeca não, isso aqui não tem nada a ver, né? Eu acho isso muito importante. Todo artista deve realmente, porque às vezes, né, toda essa questão do mercado que eu citei, ela começou com arte, tinha nada a ver. Mas era o que normalmente histórias em quadrinhos e essas empresas pedem, né? E ela desenhou o México por muito tempo. Talvez ela amou muito esse estilo, mas chega um momento que ela quis também, talvez colocar para fora aquilo que ela talvez sempre quis. Entra também com a questão lá do Murra lá, né? Do artista dos cabelos de macarrão. Nossa, eu sempre vou ficar falando isso agora. Mas enfim. É super importante para você também como artista explorar isso, não ficar sempre preso na mesmice, tá? Então tome cuidado muito com essa questão de sempre fazer as mesmas coisas. Então eu acho esse ato da Rebeca um ato muito bom, tá? Nesse sentido. Depois de bastante tempo trabalhando ali com Magic e tal, depois o lance da galeria, ela também foi convidada novamente a fazer algumas outras cartas, né, para Magic, inclusive um Secret Lair, né, que são cartas exclusivas da Rebecca Gay, e todas elas são com o direcionamento novo de arte qual ela faz, e ficaram primorosas também, ficaram muito bonitas. Vou destacar aqui a Stoneforge Mystic, que eu acho muito bonita essa ilustração, né? E a Elspeth, né? Também que foi a primeira vez que ela fez um Planinauta, né? Que é um tipo de carta específica do Magic, tá? E assim, nesse decorrer da vida dela, no Magic, enfim, ela também teve seus projetos paralelos. Dentre eles, ela trabalhou muito com workshops, principalmente também deu aulas e mentorias. Ela também trabalhou bastante com mentorias e explicando ali a técnica dela para muitos outros artistas. Inclusive, esses trabalhos aqui que eu estou mostrando para vocês parecem um pouco com ela, né? Mas na verdade, esses são trabalhos da sua aluna, Sangay. Oxi, elas são parentes? Não. Não são parentes, gente. É apenas mesmo uma coincidência, tá? Ela apenas fez mentoria e também é uma artista que hoje em dia trabalha também com Magic. Isso é muito interessante, esse direcionamento, assim. Mas em nenhum momento a Sam, ela tenta copiar a Rebecca. Ela tem a sua também identidade. Lembrando sempre isso. Além do Secret Lair, ela também fez algumas artes esporádicas
também para outros Secret Lairs, que foi o Mother of Runes, a Mãe das Runas. Olha que arte bonita. E olha como que tem uma diferenciação entre aquelas artes lá do Secret Lair para essa. Essa já tem um pouquinho mais de um direcionamento mais diferente. Eu gosto mais dessa arte, assim, não sei porquê. E também tem essa outra artista aqui chamada Elliot Mitchell, que também fez uma arte, né, para esse set de Mother of Runes. Elliot é filha da Rebecca. Ponto. Aí, ó, agora sim. Então, Elliot, ela é filha da Rebecca e você percebe, né, que não sai muito do berço, né? Tipo, a arte tá ali, ó, desde pequenininha ali já tava pintando ali, não é possível. É tão bonito quanto o trabalho. E assim, cartas fantásticas, bonitas, benquistas. Nossa, é um prazer sempre falar a respeito disso, né? Ela também fez um playmat também exclusivo chamado Elves, só que esse playmat ela resgatou a velha estética da Rebecca. Então isso também foi um burburinho assim, nossa, fantástico. Só que esse playmat maravilhoso só tinha 1.700 unidades no mundo. Nossa, pra quem coleciona Rebecca Gay igual eu, é uma alegria, né? Olha que coisa alegre. Ela fez mais uma carta e foi este ano, 2026, gente. Olha que coisa bonita. Deixar feliz. Essa carta só tem 500 unidades. Não vai dar! Só tem 500 unidades no mundo todo. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Nunca vou terminar a minha coleção, eu acho. Obrigado, Feiticeiro da Costa. Obrigado. Parece que quis punir os fãs, né? Então defenderam a Rebecca e quiseram ferrar nós agora. Obrigado. Mas brincadeiras à parte, gente, é muito importante a gente ressaltar essa questão dos artistas, né? Eu conheci o Magic por conta dos artistas. Eu quis ingressar por conta deles. E eu não me importava muito com a mecânica do jogo, nem nada. Eu só ficava encantado pelos desenhos. E hoje é um universo que faz parte do meu cotidiano, que eu consumo bastante, que eu tô aqui falando um vídeo a respeito deles, e eu como artista também nossa, é gratificante demais, mas uma coisa que a gente tem que colocar bem em pauta aqui, né? A trajetória da Rebecca mostra muito que existe ainda um preconceito muito grande com as mulheres nesse sentido, tanto na parte de representação, né, nas ilustrações, nos livros, nas histórias, quanto também na questão do mercado de trabalho, né? Quando você vê um diretor que faz uma declaração praticamente misógina igual aquela e tenta cobertar, a gente sabe que não tem nada a ver com questão de direção de arte nem nada do tipo, né? Até porque existiram artes tão bonitas e delicadas também naqueles sets seguintes, certo? E a Rebecca conseguiria ter feito qualquer arte, de qualquer estilo que fosse pedido, vamos dizer assim. Mas quando a gente vê esse desenho da artista perseguida, a gente não vê só um desenho, a gente vê também um grito de expressão contra esse tipo de questão, contra esse tipo de preconceito. Então a Rebecca Gay, ela é uma artista importantíssima para o Magic, mas importantíssima para muitas e muitas pessoas, inspirando um monte de ilustradoras, tá? E também mostrando que toda a dificuldade que ela teve com essa questão, em nenhum momento ela quis brigar, quis ser soberba,
Ela simplesmente só quis entender o que aconteceu. Isso é muito legal. A gente entender que tem artistas nesse nível e que inspiram tanta gente, né? Ela é uma pessoa discreta, ela está aí fazendo arte até hoje, né? Que ela continue, que traga mais e mais artistas novos, inspirando-se no que ela é, né? E foi um prazer apresentar um pouquinho da Rebeca aqui para vocês. Não consegui falar tudo, senão ia durar umas 2 horas de vídeo, e não é essa a questão. Mas lembre-se, o Magic só é o que é por conta dos seus artistas, tá? Então, apreciem aqueles que fazem o joguinho de vocês acontecerem. Beleza, gente? Então, eu fico por aqui. Obrigado pela companhia de vocês. E lembre-se, cuidado com os vampiros espirituais. Eu estou de olho.